Signo de Sagitário, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando por aqui agora, eu me chamo Letícia e hoje estou aqui para trazer a leitura para a vida profissional, financeira de vocês. Recados importantes. Antes dos recados, pessoal, vou fazer só um agradecimento muito especial aos sagitarianos que já estavam por aqui, que se inscreveram e a gente aí conseguiu bater a primeira meta dos 1.000 inscritos, agora rumo aos dois primeiros 1.000 inscritos. Conto muito aqui com o engajamento de vocês, cada like é muito importante, cada compartilhamento, comentário, inscrição também, assim a gente vai crescendo aos pouquinhos aqui, de maneira orgânica, né? Esse trabalho de formiguinha, toda semana trazendo vídeos novos, e é isso. Hoje a leitura vai ser com baralho cigano, tá? Ela é uma leitura atemporal. Então, válida a qualquer momento que chegar para você. Também é uma leitura coletiva, adaptem para a realidade de cada um, são muitas pessoas, então não tem como trazer exemplos específicos, fica impossível, para isso é muito importante. Passar em consultas particulares para confirmar mesmo se o que saiu aqui, se é para você. Eu tô com a minha agenda aberta, mas você pode, né, passar numa consulta com um oraculista, um cartomante, um tarólogo da sua confiança. Descartem aquilo que não ressoar, vocês já sabem disso, né? Mas é sempre bom reforçar, porque tem muita gente que ainda, né, acaba perde um certo tempo, mas eu até agradeço pelo comentário de escrever aquilo que não é para ela e tal, né? Mesmo que a gente avisa, de qualquer forma, tá comentando, então tá auxiliando o canal de alguma maneira. Mas é isso, né? Leitura coletiva, a gente precisa ficar com essa anteninha ligada que nem tudo realmente às vezes é pra gente, né? Nem tudo é para você. Acredito que é isso. Respirem, sagitarianos, e vamos lá. Salve Santa Sara Kali, peço licença aqui aos ciganos e ciganas que fazem parte da minha família ancestral espiritual, que fazem parte da sua família ancestral e espiritual também. Vou pedindo licença aqui para acessar a energia da egrégora do Sagitário, conselhos, alertas e orientações para a área financeira e profissional. Bora lá. O chicote, os lírios, a mulher, a carta do caminho, a carta da montanha, a foice, os peixes, o cavaleiro, a carta dos desafios. No fundo do deck a gente tem a lua. Vamos lá, Sagitário. Tô falando aqui com um Sagitário que tá vindo aí de uma temporada de algumas preocupações, tá? Com a área financeira, profissional, provavelmente enfrentando alguns desafios, até emocionalmente falando. Para outros aqui, pode falar inclusive de um certo desafio com alguma figura feminina no ambiente de trabalho, seja numa empresa, né? Para quem aí trabalha empreendendo com projetos, enfim, tem uma energia feminina na sua mesa. E me traz aqui essa sequência, né? O chicote, os lírios.
a mulher, o caminho, me vem muito como se essa mulher não necessariamente precisa ser uma mulher, tá? Pode ser um homem, mas desde que ele tenha uma energia mais feminina, tá? Me vem muito sobre alguém que mascarava, sabe, o seu jeito de ser, sabe aquela coisa de uma pessoa que finge ser boazinha demais? Só que nos finalmente sempre deixava você ali, se virando sozinho. Tem isso aqui na sua mesa, sabe? Então, aqui, por exemplo, pode falar de pessoas que trabalham em alguma equipe e ali tem essa figura feminina, ou, né, essa energia feminina, e que quando você precisava dela e tirar alguma dúvida e tal, é aquela pessoa que para as pessoas, ela se demonstra muito tranquila, muito harmoniosa, né, colaborativa, cooperativa, mas no fundo, no final ela não é uma pessoa que quer cooperar tanto assim, tá? Então, o primeiro recado é esse. Uma outra coisa que eu vejo aqui é que pode ser que tenha aqui um casal, tá? Posso estar falando com pessoas que são casados e que de alguma maneira a vida financeira de vocês, ela aconteceu alguma situação de corte, ou você, ou seu companheiro, ou sua companheira, foi demitido, ou acabou algum tipo de contrato, tá? E isso meio que deixou a pessoa da energia masculina muito, muito tenso. E aqui me fala talvez até da energia feminina ou da mulher, tá? Ficar meio que segurando as pontas em relação à vida financeira aqui, tá? Porém, contudo, entretanto, esse corte que aconteceu, no final, ele não foi de todo negativo. Por quê? Porque a gente tem aqui, olha, a carta do cavaleiro embaixo da carta do caminho, tá? É como se colocasse essa pessoa que foi demitida, ou que acabou um contrato, que acabou uma sociedade, enfim, para cada um aqui vai ser alguma coisa, meio que colocou ele, de volta ao foco na busca por novas oportunidades e novas possibilidades. Porém, caiu até essa carta extra aqui dos desafios. Só um minutinho, gente. Uma vontade de espirrar e não sai. Aqui me vem muito que ele ainda talvez não encontrou, tá? Tem alguém aqui que está em busca de alguma vaga de trabalho, está em busca de organizar essa parte profissional, só que está encontrando alguns desafios no caminho. Essa carta aqui, ela não fala de bloqueio, tá? Ela fala simplesmente que existe alguns desafios no caminho e que desafios são feitos para serem superados, né? Olha, embaixo da carta da Lua a gente tem a torre, o cachorro, o navio, a carta do Sol e a estrela, tá? Aqui é muito mesmo sobre um processo assim de é, dar tempo para as coisas, tempo ao tempo, porque está acontecendo aqui também uma questão de ressignificar alguns padrões em relação a, de fato, é isso que me deixa feliz? É esse trabalho mesmo que eu quero fazer? É isso que eu quero, levar para a minha vida profissional? Tem uma questão aqui de. Essa carta me fala muito sobre. Parece que alguém num caminho, mas não caminhando, sabe? Tem uma coisa de querer, ainda, ainda não tomou a decisão, mas é como se fosse assim. Tem alguém que pode ser você, pode estar também espelhada, pode falar de uma pessoa que você mora junto, enfim. É,
querer entrar num caminho novo, mas ainda não tá caminhando naquele caminho. Então tá muito aqui no plano das ideias, sabe? Tá muito no plano das ideias. O caminho se faz caminhando, né? De qualquer forma, tá, Sagitário? Aqui eu vejo uma melhora na vida financeira de vocês e profissional. Só que vocês estão passando por alguns reajustes internos, alguns reajustes ligados à parte emocional. A gente tem tanto a carta dos lírios quanto a carta da lua, a carta dos peixes, que traz esse elemento da água, né, emocional. A carta dos lírios, inclusive, faz associação com Oxum, e a dos peixes com Iemanjá, o cavaleiro com os guardiões. Então, temos essas presenças aqui na sua mesa. E me fala de vocês estarem atravessando um processo onde vocês também estão vencendo, ressignificando questões emocionais aqui, né? E talvez por isso que alguns aqui ainda estão encontrando alguns desafios pelo caminho aí, tá? Aqui me fala, tá? De quando você tiver coragem de caminhar adiante deste caminho, vou até fazer a capa de vocês com essa carta. Quando vocês tiverem coragem de caminhar este caminho novo, pelo qual alguns aí provavelmente já têm pensado, sentido, talvez pessoas aqui em trabalhos tóxicos, né? Como a gente viu ali no primeiro recado, com pessoas tóxicas, me fala de ser um caminho que traz abundância, que traz retorno financeiro, tá? O que você vai precisar é ter objetivos definidos, tá? Foco, porque vocês estão vindo de uma jornada muito emocional, né? De muitas coisas serem remetidas. Podemos falar aqui até sim de pessoas que estão dentro de algum relacionamento, e a pessoa de energia masculina está passando por algumas preocupações ou algumas tensões, e meio que isso dá uma afetada em você, tá? Aqui também a gente pode falar sobre um corte, uma saída de um emprego que, se você quiser, né, tomar essa decisão de caminhar esse novo caminho, Sagitário, você consegue fazer isso de forma harmoniosa, tá? Olha, coloquei o contrário. A carta da a carta da foice com a carta dos lírios é como se fosse uma possibilidade aqui do seu campo de você conseguir fazer até essa transição de carreira, a saída desse local de trabalho de maneira tranquila, tá? Tranquila. O que você precisa agora é trazer um pouco mais dessa racionalidade do cavaleiro para a sua vida profissional, tá? Tá muito forte mesmo aqui, sagitarianos remexidos emocionalmente, tá? Esse homem aqui, né, que foi a primeira carta que caiu, na verdade, a carta do chicote, a gente pode falar também aqui, por exemplo, de um chefe, de um gerente, de um supervisor, que é uma pessoa tensa, que é uma pessoa que talvez vive também sendo comprimido, vive sendo cobrado e passa isso, repassa isso para você, né? Só que aqui o que eu vejo com a carta da mulher é que tem sagitarianos aqui, ah, que tem uma intuição muito forte, que de alguma maneira, até uma conexão aqui com a espiritualidade muito forte, é até o que, por a gente ter, né, quatro cartas aqui de representação espiritual, os lírios, a mulher, os peixes e o cavaleiro.
É muito sobre vocês também se sustentarem, se apegarem na espiritualidade de vocês, para até muitas vezes continuar nesse trabalho, nesse ambiente, que o que eu sinto aqui, vocês já estão sentindo essa energia de desafio dentro deste ambiente, tá? Podemos falar aqui de sagitarianos que vão sair desse trabalho ou encerrar algum tipo de contrato daqui um mês ou daqui 10 meses, tá? Ou até mesmo em um ano. Um mês, 10 meses ou um ano. É como se vocês fossem chegar num ponto, numa consciência de assim, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, parece que eu tô subindo, eu tô escalando essa montanha aqui, ó. Já faz muito tempo e tá difícil chegar lá, né? Talvez aqui tá difícil ter um aumento, tá difícil ser reconhecido, tá difícil ser valorizado, tá difícil alcançar um novo patamar aqui dentro dessa empresa. E aí aqui essa cigana, ou até mesmo para quem tem uma pombogira cigana, começa a trazer para você que você merece ganhar mais, que você merece fazer mais, que você merece viver uma abundância maior financeiramente falando, tá? A única coisa que você vai precisar é reequilibrar essas suas energias feminina e masculina para você fazer essa transição de carreira, essa tomada de decisão de uma maneira harmoniosa, né? Tirando os aprendizados que você teve todo esse tempo nesse lugar, dando um bom lugar no seu coração, como a gente sabe, aprende pela visão sistêmica, né? Que é não sair desse lugar, não encerrar esse ciclo e ficar ainda, sabe? Aquela coisa num campo invisível de uma mágoa, né? Aquelas picuinhas de assim, né? Tô saindo porque eu não fui valorizada, porque senão isso acaba atrapalhando aquilo que está para chegar, porque tem coisas ainda mal resolvidas nesse campo do invisível. Então, fazer um encerramento de ciclo, né? Tanto que a carta da foice está embaixo da carta dos lírios, de uma maneira harmoniosa mesmo, mais tranquila. Mas para isso você precisa se organizar aqui dentro. Tá? E vai ser no tempo que você se sentir seguro ou segura, tá? Por isso, até que eu acredito que tem aqui esse período para alguns, um mês, para outros 10 meses e para outros em um ano. Eu fiz transição de carreira na minha vida, pessoal, em 2018, em 2017, eu planejei minha transição, eu levei um ano para fazer, para colocar as minhas coisas em dia, os meus planejamentos financeiros, e durante esse tempo aqui trabalhando as questões de crenças sobre estabilidade, segurança, eu era concursada pública, então acontece isso aqui dentro, é normal. Tá? Então, por isso que talvez aqui tem pessoas que vão precisar desse período de assim, não, é isso mesmo, não dá, eu vou encarar o novo, eu vou entrar num novo caminho, eu preciso caminhar de maneira diferente, porque já deu tudo que tinha de dar. Então, tem gente aqui que vai, né, assim como eu, e tá tudo bem, né? Fazer essa transição de maneira, né, mais espaçada, de um ano, né? Só que assim, né, até compartilhando com você, se você está se identificando, quando eu tomo a decisão de pedir exoneração do meu cargo público, pessoal, eu já tinha feito uma formação e dentro naquela época, né, eu comecei a trabalhar aqui no digital, né, tanto que foi em 2017 mesmo, sabe, eu tomei a decisão em janeiro de 2017 que eu iria fazer uma transição de carreira, eu tomei essa decisão aqui dentro. Meu ciclo se encerrou aqui. Eu sinto que teve uma vez, né, que eu lembro que eu estava na minha sala, lá no meu trabalho, e aí eu olhava da janela para fora, tinha várias árvores do lado de fora lá, e aí
veio um pensamento assim, para mim muito forte, e aquilo ali foi muito determinante na minha decisão. Veio assim para mim que eu já tinha, que aquela sala ali já tinha ficado pequena para o tanto de coisas que eu ainda podia fazer daquela janela para fora. Então era como se eu já tivesse batido minha cabeça no teto, sabe? Então, a transição de carreira não é um processo tão fácil, só que a gente precisa tomar decisão aqui dentro diante do que cada um veio passando, né? Para mim, eu já tinha passado muita coisa, né? E aí foi ficando muito grande isso. E aí eu já, quando eu tomei a decisão, né? Foi assim, no final de 2000, dezembro de 2016. Janeiro eu fiz uma formação, acho que foi em março que eu comecei a divulgar o meu trabalho nas redes sociais, lá no Facebook ainda. E já comecei a divulgar meu trabalho, já comecei a ter meus primeiros atendimentos, o dinheirinho começou a entrar aos pouquinhos e aos pouquinhos. Em um ano, né, que foi 2018 que eu peço a exoneração, eu já tinha um mínimo de base ali financeira, tipo assim, ok, eu tenho esse tanto que está entrando aqui, porque do trabalho que eu estou fazendo aqui no online, que não é igual o do poder público, só que a minha saúde mental, né, que era o que estava em xeque, né, eu tive burnout na época, então eu escolhi ganhar menos, mas ter tempo de qualidade, ter tempo para cuidar de mim. E meu filho tinha só 3 aninhos, então ter esse tempo de ver meu filho crescer, que é algo que não volta nunca mais. Então, escolher trabalhar da minha casa aqui na internet foi para eu cuidar de várias partes que eram muito mais importantes, né? é, do que continuar com a meta de ganhar e ter aquela estabilidade e segurança. Claro, reconheço o lugar de que também sou casada, né? Então, tem a parceria e o auxílio do meu esposo auxiliando em outras pontas, né? Aí. Mas é sobre isso, sabe, Sagitário? Então, às vezes, é sobre você colocar na balança, né? Assim como eu fiz, né? O que que tá mais importante aí na sua vida, né? O que que tá capengando, né? Então, será que não vale a pena no começo, né? Porque todo começo é assim, a gente começa aos pouquinhos, né? O que a gente vai ganhar ali não é igual às vezes onde a gente tá ali há anos já, mas é um começo. Isso depois vai mudando a realidade, tá? Então, assim, vocês agora, né? Eu sinto que aqui, tá? Vocês estão meio que vendo o caminho cheio de desafios, um caminho novo. Por quê? Porque ainda tem coisas a se resolver da onde vocês estão. E é isso, sabe? Trazer essa racionalidade, sabe? Resolver aqui dentro emocionalmente. Talvez o que está faltando é só tomar essa decisão do lugar de adulto, adulta que você está hoje, tá bom? Porque a nossa vida ela só muda quando tomamos decisão, e quem toma decisão é o adulto. Enquanto a gente não toma decisão, quem está comandando a nossa vida é ainda a criança traumatizada, ferida, né? Então, o adulto que te habita, a adulta que te habita, talvez está precisando apenas tomar essa decisão de maneira racional, né? Avaliando tudo o que foi, como foi, né? E então fazer esse planejamento para que você consiga adentrar esse novo caminho que vai te trazer com toda certeza para um lugar de muito mais abundância, tá bom? Abundância e muito mais vida, tá? Essa carta do cavaleiro fala sobre você conseguindo de fato, né? Veja, ele segurando ali, né, as rédeas do cavalo, você tomando as rédeas novamente da sua vida, você direcionando, né? Não, hoje eu vou trabalhar na parte da tarde, hoje eu vou trabalhar somente na parte da manhã, essa semana eu só vou conseguir trabalhar 4 dias, na outra talvez só 3 dias, então você conseguindo flexibilizar aí a tua
na tua rotina, tá bom? E é isso, né? A carta do Sol no fundo do deck aqui confirma, né, um caminho aí de cura para vocês, para muitos de vocês, e de realização. O que vai te exigir aqui é, de fato, essa coragem para estar tomando algumas decisões importantes nesse momento, tá bom, Sagitário? Meus amores, é isso. Se te ajudou a clarear algo aí para a tua vida, não se esqueça, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa aí o sininho para que você seja notificado assim que eu postar os próximos vídeos. Se você sentir de assistir os signos de aspectos fortes do seu mapa, assista, porque pode ter um recado complementar, mas não se prenda, temos os 12 signos, então aquele vídeo que te chamar a atenção pelo título. Assiste, assim, ali pode complementar muito aquilo que você acabou de ouvir aqui agora, ok? Te encontro no próximo vídeo, Sagitário. Até. Tchau, tchau.